CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Como estamos na Semana do Meio Ambiente, vamos conversar agora com representantes de uma empresa que atua no ramo do agronegócio e desenvolve ações de sustentabilidade. A nossa entrevista é com o Roberto Mota, presidente da Agroamazônia, e o Marcelo Elias Cassiolato, diretor comercial da Agroamazônia. Também aqui na bancada com a gente está o Éder Campos, nosso apresentador do CBN Agro. Éder também participa da entrevista. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Eu começo nessa pegada de meio ambiente, porque a gente está falando muito disso no nosso programa, né? Essa preocupação, e a gente sabe que as empresas hoje em dia têm realmente essa preocupação com sustentabilidade. Além de produtos, serviços e assistência técnica aos produtores rurais, a Agroamazônia desenvolve ações de preservação do meio ambiente? Sim. Primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado à CBN Campo Grande pelo convite. Sim, a Agroamazônia, além de produtos e serviços de alta qualidade para os agricultores e pecuaristas, a gente trabalha muito forte com a sustentabilidade. Nós queremos ter um negócio sustentável, que é um negócio economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto, tanto nossa empresa, Agroamazônia, quanto os nossos clientes, agricultores e pecuaristas. E a gente tem várias ações para contribuir para essa sustentabilidade, na área de transporte, armazenamento, técnicas agropecuárias, técnicas de plantio direto, de rotação de culturas, uma série de técnicas com a nossa equipe de mais de 250 engenheiros agrônomos no campo para prover esse tipo de serviço para o agricultor e para o pecuarista, para contribuir com a preservação do meio ambiente. A Agroamazônia é a maior empresa de distribuição de insumos agrícolas e pecuária do Brasil. Há uma preocupação também em relação ao destino correto das embalagens? Sim, muita preocupação. A Agroamazônia, ela é sócia de todas as unidades de recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas da nossa área de atuação. São 43 lojas, 43 filiais em 7 estados. E a gente tem muita preocupação com isso, de orientar o produtor rural a utilizar corretamente os produtos e, após a utilização, devolver essas embalagens nas unidades de recebimento para que seja dado a destinação final correta, seja a incineração ou seja a reciclagem dessas embalagens vazias. Eu acho que é muito legal, se eu puder complementar essa fala do Roberto um pouquinho. É legal entender que o produtor tem uma responsabilidade também nessa lei nacional, né? Então, as distribuidoras e o INPEV, eles têm uma sociedade para manter essas unidades de recebimento de embalagens vazias. E fazem toda a divulgação, o trabalho para conseguir convencer todo mundo de trazer essas embalagens, que é a responsabilidade do produtor. Mas nesse exemplo, o Brasil ele é um exemplo mundial. O Brasil recolhe hoje mais de 90% das embalagens vazias de defensivos químicos. E o segundo colocado, se eu não estou enganado, é o Canadá ou a França, com 75%. Então é uma diferença muito grande entre o primeiro colocado, que é o Brasil, e o segundo colocado, que são países que a gente fala de primeiro mundo, né? Perfeito. Então o trabalho do Brasil nesse sentido, em preservação de meio ambiente, em preocupação, é muito grande. E a Agroamazônia, em todo local que ela está presente, como o Roberto disse, é associado e faz parte dessas associações de recebimento e reciclagem de embalagem vazia. Isso. E isso é um custo, mas é um custo que está dentro da nossa missão, dos nossos valores, como o Roberto bem colocou. É uma parceria entre o INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, um órgão muito ligado à indústria de defensivos agrícolas, aos distribuidores, na sua área de ação, que são os revendedores, aos distribuidores, uma parceria com os agricultores e pecuaristas também, os produtores rurais, e o governo. Então, nessa parceria, se criou um sistema para receber essas embalagens vazias e dar o destino final correto.
Todo mundo tem que ajudar, né? E a Agroamazônia tem aproximadamente 700 colaboradores, foi por 14 vezes escolhida como uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela Você S.A. A preocupação com a sustentabilidade ajuda a conseguir títulos assim? Ajuda sim, Daniela, porque nós precisamos, esse tipo de título, esse reconhecimento que nós saímos durante 14 anos, nós fomos classificados pela revista Exame Você S.A. como uma das 150 melhores empresas do Brasil para se trabalhar. E o colaborador nosso, ele quer trabalhar numa empresa que se preocupa também com a sustentabilidade, que se preocupa com a parte econômica, social e ambiental. Isso para nós é importante, e esse sentimento de orgulho de trabalhar nessa empresa motiva a nossa equipe a trabalhar na empresa e trabalhar de maneira satisfeita e motivada, que nos dá esse tipo de reconhecimento que você citou. Dani, deixa eu participar também dessa conversa, desse bate-papo. Com certeza. Né? Bom estar aqui um pouco fora do meu horário de sábado, que eu sempre estou com vocês aqui, a não ser com os boletins diários de informações sobre o agro. E é importante a gente pontuar não só a Agroamazônia, mas o esforço do agronegócio e do produtor rural brasileiro na questão da conservação, da preservação. Ao contrário do que a gente vê por aí, muito em mídias sociais, o nosso produtor rural brasileiro ele é conservacionista, sim. Ele tem consciência da conservação e é um trabalho feito não só dentro da fazenda, mas em conjunto com as empresas que trabalham justamente na mesma linha de conduta. Tanto é que a gente faz um esforço muito grande até para mudar alguns conceitos que nós temos na sociedade, como, por exemplo, o uso de defensivos agrícolas. Né? Muita gente, isso está inclusive até na lei, tem que ser mudado isso, né? É tratado como agrotóxicos, que é algo pejorativo, que é muito ruim para o setor rural brasileiro, quando nós falamos que os defensivos que são utilizados na lavoura para garantir alimento, e o Brasil é responsável por produzir alimento para 1.600.000 pessoas ao redor do mundo. O Brasil tem esse potencial de produção de alimentos, exporta para mais de 150 países. É inadmissível que a gente não tenha o uso desses defensivos, claro que de maneira muito correta, né? Técnica, utilizada. E o Brasil também é campeão nesse quesito de saber utilizar bem os defensivos. E ao contrário daquilo que a gente vê aí em mídias sociais, muita gente falando uma série de desconhecimentos, talvez a pessoa nem sabe o que ela está falando, porque ela não conhece efetivamente, mas o Brasil, para a gente só ter uma noção da importância do nosso país, vamos voltar um pouquinho aí na história do Brasil. O Brasil, há 40 anos, era importador de alimentos. Na década de 70, nós importávamos alimentos. E o Brasil passa a ser o grande produtor, o grande fazendão do mundo, né, na última década. A gente suplanta os Estados Unidos, em especial na produção de soja, que hoje é o principal produto exportado pelo mundo. A China, o maior comprador, o Brasil, o maior produtor. E a gente tem que ver que o Brasil tem uma responsabilidade mundial na produção de alimentos. É o único país no mundo que tem condição de produzir alimentos em escala e em velocidade. É importante que a gente debata esses assuntos de maneira muito pontuais nas nossas conversas e saber que a importância também do conhecimento, da indústria, do atendimento, do atendimento técnico. A Agroamazônia tem mais de 250 profissionais hoje à disposição para atender o produtor rural, não é, Roberto? Sim. No total são 350. 250 engenheiros agrônomos. Só agrônomos. Mas temos mais médicos, veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas, são 350 profissionais na área técnica. Na área técnica e comercial. Mas o ponto que você falou, excelente, Éder, eu concordo 100%. Em 2015, o mundo tinha 7 bilhões de pessoas, 7 bi. Em 2050, a previsão diz que nós vamos chegar a 9,3, 9,5. Se a gente fizer essa conta, o mundo cresce hoje, de maneira líquida, descontando a taxa de natalidade e mortalidade, 200 mil pessoas por dia. Por dia. Amanhã o mundo tem 200 mil pessoas a mais do que hoje. Depois da manhã tem 400 mil pessoas a mais do que hoje. É assim. Essa conta é muito simples, é fazer 35 anos vezes 365 dias, dá 12.800 e tantos dias aí. A taxa de crescimento realmente é muito veloz. Chama atenção, né? É muito veloz. O número dessa forma. Então, mas a proporção de produção de alimentos tem que ir no mesmo ritmo, né, Roberto? É isso que eu concordo com o Éder que ele falou. Você imagina, esse crescimento, vamos crescer aí 2,3, 2,5 bi de pessoas em 35 anos.
esse pessoal tudo que está nascendo tem que comer. Então nós temos que produzir alimentos para essa população global em constante crescimento. E o Brasil será responsável por produzir 40% dessa necessidade mundial. Do total mundial nesses 2,3, 2,5 bi de pessoas que vai aumentar no mundo. Por quê? Porque nós temos topografia, nós temos clima, nós temos água, precipitação, luminosidade e tecnologia. Nós temos tecnologia. Os nossos produtores, agricultores e pecuaristas têm tecnologia. Então, por isso que muitas áreas das pastagens degradadas que tem na nossa área de atuação vai virar agricultura. De acordo com a Embrapa, 80% das áreas de pastagem no Brasil estão degradadas ou algum processo de degradação. Eu acho que esse é um ponto essencial, porque a gente está falando de meio ambiente aqui, está numa semana de meio ambiente, e falar de produção começa a gerar um monte de discussões, né? Mas tem que entender que a nossa produção ela está aumentando muito mais do que área de aumento de plantio ou de pastagem. Produtividade. Aumentando a produtividade por tecnologia. Isso aí. Por quê? Porque nós temos áreas degradadas, como o Roberto falou, que estão virando agricultura, ou áreas degradadas que o pecuarista está investindo para produzir mais proteína em cima dessa terra. Então, você está começando a ter um sistema que está produzindo mais em menos áreas. Então, por isso que a gente vai atender a necessidade do mundo com essa produção de alimentos. Por causa da tecnologia, por causa da vocação que o Brasil tem de ser agro. Essa vocação que o Roberto disse. Perfeito. E com isso, Marcelo, você pode dobrar a produção sem precisar derrubar uma árvore. E o que acontece no Brasil, Roberto? E nenhum outro país, desculpa, Éder, nenhum outro país tem condição de fazer isso. Desculpa, Éder. Não, tudo bem, eu só estou vendo alguns números aqui, que eu acabei fazendo um levantamento de números para a gente até trazer essas informações, que elas são importantes, até mesmo para falar com o público, que é o consumidor. Porque quando nós pensamos no agronegócio, nós não podemos pensar apenas em comunicar e falar com o produtor rural. Nós temos que falar com o consumidor, porque o cidadão urbano é o consumidor do produto do agro. Então, essas informações têm que chegar de maneira muito clara também para quem consome. É o projeto que nós temos trabalhado aqui na CBN de trazer o campo para a cidade, que é mostrar para o cidadão urbano como funciona o campo na realidade, né? Essa questão da produção de alimentos, esses números colocados aqui, eles são números impressionantes. Nascem aí 250 mil pessoas por dia. Não é que nasce, cresce. De maneira líquida. Desconta a natalidade, nasce muito mais. Nasce muito mais e morre a mortalidade menor. A líquida, entre a taxa de o que nasce e o que morre, aumenta 200 mil pessoas por dia no mundo. O que nós temos que trabalhar hoje é o que o Marcelo está falando, trabalhar eficiência com sustentabilidade. Esse é o grande negócio do agro hoje, é ser mais eficientes da produção, produzindo em quantidade, em qualidade, em áreas cada vez menores e pensando na sustentabilidade. Roberto, o que é a sustentabilidade? Para que o nosso ouvinte, né? Telespectador também, porque a gente está transmitindo pela internet, estão nos assistindo, Sim. né? Como que a gente pode traduzir a sustentabilidade no agro? Isso. É exatamente isso que você comentou. É a gente trabalhar para aumentar o uso de tecnologia, para aumentar a produtividade no campo, aumentar a qualidade da produção e respeitando o meio ambiente. Ou seja, a gente quer que se aumente a área plantada, que através das pastagens degradadas, que vão virar agricultura, essas áreas de pastagem degradada, vira agricultura. Porém, o número de cabeças de gado não vai diminuir. Então, o que vai precisar? Usar mais tecnologia para aumentar a produtividade, para a gente ter mais cabeças de gado por hectare. Ok? Porque vai diminuir a área de pastagem, mantendo o número de cabeças ou aumentando. Então, essas áreas de pastagem degradada vira agricultura, mantém o número de cabeças de gado, portanto, a gente tem que investir em tecnologia, produtividade, para ter mais gado por hectare. Hoje, a média brasileira é 1,2 cabeça de gado por hectare, e isso vai aumentar, num futuro, para 3, 4. Certo? E aí, essa área degradada, de pastagem degradada, vai virar agricultura, vai ser plantio de soja, de milho, ok? E de outros cereais. Para quê? Para poder atender essa população em crescimento. E com isso, você não precisa desmatar.
para você aumentar essa área? Porque a pastagem degradada já está aberta, a área já está aberta. Então você não precisa desmatar. Você pode manter essa porcentagem que nós temos hoje, de em torno aí de 62, 66, são os números que falam, % de matas no Brasil. Você não precisa desmatar para produzir. Então isso é crescer de maneira sustentável. Você vai ter um negócio economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. E o olho do mundo está voltando para o Brasil, sabe, com essa questão. Porque o Brasil é um país que é muito produtor e tem muitas reservas naturais. Então todo mundo está querendo investir no Brasil para ajudar também o Brasil a se desenvolver de forma sustentável. Porque eles querem manter isso aqui. E o produtor quer manter isso aqui também. Se você conversar com o produtor, com o pecuarista, com o agricultor, a cabeça dele não é desmatar como todo mundo pensa. É produzir com tecnologia, mantendo o que ele tem. O maior preservacionista hoje que nós temos no mundo é o pecuarista, o agricultor brasileiro. E o mais interessado também, né? Claro. Ele sabe que o sistema tem que ser conservado, porque senão ele não produz, né? E se nós olharmos globalmente, o Brasil é o país que hoje tem a maior área de reserva natural do mundo. Os Estados Unidos não tem mais por onde produzir, não tem mais área produtiva. Você pega a Noruega, por exemplo, a Noruega tem 80% da sua flora nativa deles ali já, né, não existe mais. Uhum. E se você olhar em termos de produção mundial, quando você pega o mapa mundial e você olha para o mundo, o único continente que tem condição de produzir alimento em escala e com sustentabilidade chama América do Sul. Porque se você olhar para a África, que tem área para poder produzir, né, que tem condições, você vai esbarrar em várias questões políticas, culturais, né, nas questões que não tem legislação, não tem lei, e são línguas diferentes. Você pega a África, por exemplo, quantas tribos tem ali que falam diferentes, quantos feudos diferentes tem na África, que seria o principal continente hoje capaz de suplantar o Brasil em produção. Mas não consegue por falta de tecnologia, por conta de políticas, por conta de regionalismo. Religião, guerra civil, uma série de problemas. Uma série de problemas. Então o Brasil é efetivamente o grande celeiro do mundo. E aí a importância de trabalharmos todos juntos, né? As indústrias, as revendas, o produtor rural, a comunicação deve ser insumo também do agro também, Roberto. Perfeito, concordo 100%. Acho que temos que trabalhar em conjunto. Juntos somos muito mais fortes. E pensando no crescimento do país, pensando na produção de alimentos, nós temos que produzir alimentos de maneira sustentável, alimentos de qualidade. Então temos que estar juntos, sim, a indústria, as trades... Alimento e energia, né, Roberto? Alimento e energia. Energia, a grande demanda mundial. Isso é. Agora, Dani, só para a gente pontuar um pouquinho, eu gostaria só de aproveitar esse momento para marcar a chegada da Agroamazônia em Mato Grosso do Sul. É uma empresa que já está no Brasil há 38 anos, né? 38 anos. Né? Recém foi adquirida por um grande grupo japonês chamado Sumitomo. Em Mato Grosso do Sul tem uma loja na Costa Silva. E isso. Agora tem uma recém-inaugurada aqui em frente ao Bosque dos Ipês, é isso? Não inauguramos ainda. Ainda não? Ainda não. Está em fase de construção. Vai ser então uma loja muito grande, com certeza. E vai ser uma loja muito grande que a gente vai usar para uma estrutura, porque a gente tem um projeto para ter 10 lojas aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje nós já estamos com 4 lojas, com essa que está na fase final de construção, ali na frente do shopping, né? Bosque dos Ipês. Bosque dos Ipês. Uhum. Então, com essa vamos completar 4. Nós temos Chapadão do Sul já, temos em São Gabriel, temos uma loja na Costa e Silva, de pecuária, como você disse. Passei em frente ontem, e essa loja que está sendo inaugurada aqui agora. E nós vamos para mais 6 lojas aqui no Mato Grosso do Sul, que é o projeto planejamento nosso aí para Maracaju, Cidrolândia, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Naviraí, essas regiões que a gente deve expandir nosso negócio aqui no Mato Grosso do Sul. Vocês separaram hoje os segmentos, né? A loja hoje só de pecuária e loja só de agricultura, é isso? Não em todas, né? Não em todas. A empresa tem 43 lojas, na maioria das cidades nós temos uma loja só que tem agricultura e pecuária. Uhum. Porém, são 2 equipes separadas, porque a gente trabalha em especialidade. Então tem equipe especializada na pecuária e equipe especializada na agricultura, tá? Porém, aqui em Campo Grande a gente decidiu investir de uma maneira diferente, é um projeto diferente e teremos 2 lojas. Uma específica para pecuária, onde teremos o varejo, a loja, etc. E outra específica para agricultura, na parte de fertilizantes, sementes, defensivos agrícolas e produtos de nutrição de plantas. Então, nós vamos chegando...
Vamos chegando ao fim da nossa entrevista, falando de sustentabilidade, de produção. Vem chegando aí o repórter CBN. Anderson, dá tempo da gente se despedir? Então tá bom, ótimo. Então vamos nos despedir. Eu agradeço aqui a participação do Éder Campos, agradeço também os nossos entrevistados, Roberto Mota, que é presidente da Agroamazônia, e Marcelo Elias Cassiolato, que é diretor comercial da Agroamazônia. Bom dia para vocês. Maravilha, obrigado. Muito obrigado. Em breve estarão comigo no CBN Agro, viu? Então, já feito o convite aí, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigada, bom dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.